Como sempre, à quinta-feira temos Cantar da Sabedoria. Hoje contamos, como sempre, com Jaime Vieira, mas também com a engenheira Maria João Moreira. Aqui estão eles. Olá, viva, bom dia. Olá, Prisão. Bem-vinda. Como está, Jaime? Tudo bem? Meu cara bom. Hoje vamos falar, então, conforme o prometido a semana passada, de jardins verticais, certo? Vamos falar sobre jardins verticais. Antes de passar a palavra aqui à Maria João, Sim. eu queria só fazer referência ao programa da semana passada e pedir desculpa a vocês os dois de uma coisa. O quê? É que eu insisti aqui por diversas vezes, dizendo que a maioria das varandas que tinham à volta de 2,5 metros, 3 metros. A discussão. E depois foi na rua e fomos a olhar. Exatamente. Sempre que pedem a minha colaboração, realmente é para varandas de 3, 4 metros. Pois eu fui daqui até à Maia, onde eu vivo, e fui olhar para um lado e para o outro a ver o tamanho das varandas. Cheguei à conclusão, o Ricardo e a Maria têm a razão. Realmente há varandas com 1,5 metro apenas. As minhas desculpas públicas. Obrigadíssimo. E todos aqueles que não têm varandas com mais de 3 metros também o desculpam, com certeza. Mas, por exemplo, numa varanda podemos ter um jardim vertical. Um jardim Já vertical. Mas a Maria João vai falar sobre isso. Então vamos lá perceber Bom dia. se é necessário assim ter varandas de 3 metros para um jardim vertical. Não. De todo. Pois. Há soluções muito práticas, simples, e era isto que eu queria transmitir, que é muito simples ter um jardim em casa, não é nada de complicado. Como o próprio nome indica, são jardins verticais, precisamente porque não há espaço na horizontal, cabe perfeitamente em qualquer espaço, pode ser no interior, pode ser no exterior, pode ser no exterior para cobrir muros, zonas mortas, à beira de piscinas, entradas de restaurantes. E tem várias vantagens os jardins verticais, nomeadamente, primeiro, porque permite ter uma coisa que era impossível porque não há espaço no horizontal. Segundo, permite ter um contacto direto com a natureza, que isso é ótimo. Permite ter o acesso... É assim, quando falamos de jardins, estamos a falar de plantas decorativas, plantas ornamentais. Quando nos referimos a hortas, estamos a falar de plantas aromáticas, medicinais e hortícolas e pequenos Também frutos. temos aqui. E podemos ir à varanda e retirar um bocadinho de alguma coisa para... Olha, hoje para em a dia cozinha, cada vez não é? mais. Cada vez mais e permite também que as pessoas se transformem em chefes, quando mais não seja no chefe da sua cozinha. Claro. Porque pode ir à varanda ou mesmo dentro da cozinha podem ter estas soluções super práticas e fazer cozinhados fantásticos. Se for as aromáticas, permite ambientar o ambiente, é ótimo como uma ocupação, tempos Uma livres. terapia. É isso. E aliás, há um estudo num hospital, não me recordo em que país nem em que hospital, em que foi provado que os pacientes que têm os quartos virados para a zona verde recuperam mais rapidamente que os restantes. Faz sentido. Exatamente. Já falámos várias vezes Já temos falado da vantagem permite também melhorar em termos de imagem, porque os jardins são bonitos, de facto. Claro. É muito mais prático cultivar, porque nos escusamos de ir à horta, temos ali a horta à nossa beira, economiza a água, não se desperdiça a água, mesmo em termos de pragas é mais fácil, às vezes pode aparecer um piolhinho, então vamos lá com o dedo, retiramos, mais fácil controlar, é muito mais fácil o maneio e melhora a qualidade do ar também. E essas são as vantagens. E o que é que eu queria transmitir em casa, como já referi, é que é muito fácil, simples e prático ter jardins em casa. E as soluções que eu apresento aqui são soluções portuguesas. Quando é que quer começar, Maria João? Vamos até ao muro. Vamos até ao nosso jardim vertical, podemos? São muro. O Ricardo Exatamente. vai se aproximar do jardim vertical. Exatamente. O que eu queria referir é que há soluções que podem ser blocos de cerâmica, blocos modulares, podem ser até garrafões que temos em casa e já necessitamos, mas sem dúvida as 3 soluções que eu trago aqui são as mais práticas. São morangos. São. Quer tirar? Não são do Nordeste. 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 Temos aqui gatos, temos morangos, pequenos frutos e temos hortícolas e temos plantas de interior. Isto sim é um jardim e isto são hortas. Exatamente. Eu podia almoçar hoje aqui. Sim, e tem o cebolinho em cima, ficava muito Os nutritiva. cactos, que também o Jaime já referiu, são plantas que não Necessitam, muito exatamente. empenho e trabalho, não é? Exatamente. Esta solução da Bloom Wall pode ser colocada no interior de edifícios, de casas ou no exterior. Disse que é uma solução De Bloom Wall. Ok. Blocos modulares, argila expandida, são produtos naturais. Qual é a Que são vantagem? de Guimarães. E são de Guimarães. Ah, A pronto, Blue é do Wall norte ainda de melhor. Guimarães. Os blocos podem ser pintados, podem ser envernizados. Guimarães.
São muito práticos de montar, são pequenos moldes. As pessoas podem optar por este tamanho ou um tamanho maior, uma altura superior. Tem um sistema de rega automática, mas também pode ser rega manual. Tem sistema de rega automático? Sim, tem um tubinho que passa, tem um temporizador, ou as pessoas abrem a torneira para regar, ou tem um temporizador quando se for de férias, não é preciso estar a regar, nem pedir ao vizinho para vir regar. Por isso, é como a rega de jardim automática. Sim. Pronto. Qual é a vantagem? Estes muros, quando estão no exterior, são excelentes isolantes acústicos, precisamente pelo formato que têm, por isso são muito bons para divisórias, para muros de jardim, são fantásticos. Outra coisa que têm de bom, em termos de calor, quando estão no exterior expostos a calor, a argila absorve calor, ou seja, não transmite o calor às raízes das plantas, não as torram, porque é preciso ter cuidado às vezes com as soluções que se escolhe. Pode também ter a versão com umas luzes, jardins quando colocados no exterior, também há a possibilidade de colocar umas luzes e fica um caminho iluminado, dá um efeito muito bonito. Ou até mesmo em casa, na varanda, pode, em vez de colocar uma planta, colocar uma velinha, também Portanto, dá assim. Há várias soluções. Exatamente. E depois há a opção que é para mim também das mais importantes, a vertente pedagógica. Em Braga nós temos uma escola que ganhou o 3º prémio com este muro, até queria felicitar os pais pela iniciativa e os professores. Parabéns, sim. Muitos parabéns. Exatamente. E é bom para as crianças. Sim. Para as crianças terem este primeiro contacto com a natureza. Para perceberem que, por exemplo, Exatamente. a bela da cenoura sai daqui. Exato. E que não aparece embalada nas grandes superfícies. É mesmo, sai da terra, não é? Sai. E é fácil plantar, cuidar, regar. É muito simples. E depois também é bom porque mães podem ficar descansadas porque eles não vão apanhar doenças por estar a mexer na terra. Ah, sim. Claro. E nas escolas é ótimo porque eles podem estar a cuidar da horta e depois não sujam sapatos, nada e podem ir para as aulas. Por isso é uma solução fantástica. E mesmo para pessoas que já estejam reformadas, isso é sempre bom, uma ocupação, produzir algo. É muito interessante. Mesmo para quem está no ativo, pode chegar a casa e cuidar das plantas e só faz bem. É uma terapia, Portanto, é para relaxante, todos, é para todos. Não apenas e só para os mais pequenos, nem só para os Exatamente. Neste caso, fora do mais ativo. pequenos não chegam à mais alta. Mas pode ser mais pequeno. Claro, cada um tem a sua, Exatamente. a sua linha. não é? Exatamente. Exato, deixas ficar, olha, para os mais pequenos, até aqui, pronto. Claro. E eles tratam desta parte. E depois para para mim, as até pessoas- aqui, depois para exato. ti, é blá. Quando vens tacões, claro. Se não, Está bom tratado, é isto aqui. ainda consegues. Também temos aqui. parece-me bem. Eu gosto muito destas. Isto é um projeto bem engraçado. Maria João, quero falar sobre este projeto, um projeto que, no fundo, eu acho que isto torna as plantas aromáticas num presente muito agradável de se receber e com um design muito curioso. Inovador. Tanto a Life in Bag como a Planted são empresas portuguesas, de Famalicão e de Braga. Esta da Life in Bag, lá está, é vertente pedagógica, é só para os alunos. Tem um saquinho com o substrato, tem o desenho do girassol e dentro tem o mesmo desenho para os alunos pintarem e tem lapinhos de cor também para se entreterem a Tem pintar. aqui todas as instruções. As instruções. não é? Como cultivar. Exatamente, é muito simples porque basta abrir o saco, colocar o substrato, colocar as sementes, borrifar e esperar que as sementes germinem. Argila. Sementes. Argila. Isso é Argila. É porque quando se coloca o No Consiste? fundo, não, Não convém. ainda não. Mas vão fazer para ti, vão fazer um saquinho desses cuja argila é comestível. Pipoquinha, assim, mas É argila, são esferas de coloca argila. no fundo, fundo, não é? para drenar, para arejar as raízes. Porque estas soluções são boas, porque quando se rega e a planta necessita de água, são as esferas de argila que absorvem e depois libertam água quando as plantas precisam. Por isso, estas soluções também economizam água. É muito bom. Há essa. Ai, aquela, olha, chega-me aquela, Maria, já para eu mostrar. A Planted pode ser esta que já está aberta. Não se importa. Não. Também é a vertente pedagógica da Planted. Tem as instruções, como as crianças, em português e inglês, como as crianças devem fazer. Tem o substrato. O substrato, que são as esferas, coloca-se de molho em água. Também é uma empresa portuguesa, não é? Exatamente. Expande, coloca-se as sementes e depois é substrato nutritivo para as plantas crescerem. Uma empresa portuguesa que está a exportar bem isto, não? Está. Pois.
É um fio para pendurar. Tem na capa, tem ali 2 orifícios. Ainda não está temperado. Tem os orifícios e dá para colocar para pendurar em algum sítio. E depois é engraçado que as crianças leem as instruções, facilmente podem fazer em casa, e depois, quando a planta atinge um certo tamanho, transplantam, ou seja, retiram esta parte de fora e transplantam para um vaso ou para uma solução. Adoro isto. O que é que isto tem? É assim, propósito, ou isto para fora embaixo? Embaixo fica as esferas de argila e fica depois este cartãozinho e depois o substrato, que é para o substrato não ficar à beira das bolas, que é para permitir a drenagem. Já conseguia plantar. E não deixava morrer, porque há a solução sempre de ter água e as esferas de argila. Não, depois fica assim. Fica salsa. Sim, isso é salsa, não é? Sim, supostamente é assim que fica. Fica. E depois as pessoas vão retirando à medida que vão utilizando e vão regando. É simples, porque basta regar de vez em quando. São capuchinhas, não é? É a capuchinha, que é comestível. Comestível, sim. Nós já aqui falamos também. E o Dr. Jaime já tinha explicado para ver, coloca-se o dedo, se estiver seco, rega-se. Não convém que deixar que o substrato fique seco. E é muito prático, e há várias espécies de aromáticas e de pequenos frutos. Também há as caixinhas. Portanto, não havendo de facto espaço, há diversas soluções. E não falamos, eu julgo que é uma outra solução, não é? É a mesa de cultivo. Deixa-me só ver aqui. A caixinha que falava. Estou com microvegetais. Microvegetais. São as folhas verdes ainda de rúcula, brócolos, também são soluções muito práticas. Não são micros no tamanho? Exatamente, micro. São ainda as folhinhas jovens, são assim deste tamanho, mais ou menos. Que por vezes utilizamos aqui no nosso espaço pau para toda a colher, justamente através da Master Cook, com a chefe Lígia Santos. Sim. Estamos muito à frente. Isto é o pulpo. Isso é tipo, o bom é aqui. Nós estamos um bocadinho ali. Olha, quero mais alguma coisinha? Quero. Isto, portanto, A mesa ficar de aqui cultivo. enquanto nós tratamos do jardim. É uma ideia. Eu vou falar Um churrasco aqui. Diz, Maria É uma João, ideia, desculpa. é uma ideia. Não tem mal nenhum. Não, para já está até aqui um... Coloca-se também as esferas de argila, uma malha geotêxtil, o substrato e coloca-se. Isto é as malha plantas. geotêxtil? Não, é Isto outra. É o quê? Isto também é uma malha. Mas não é? Mas também está para preparada proteger. para Exatamente. É feita no norte? Braga. Claro, têxtil, Exato. não é? Não, mas percebe-se que há aqui qualquer coisa que faz bem, que não deixa a terra ficar ensopada. Por isso é que se coloca-se a argila por baixo, que é para absorver. E depois isto tem aqui um depósito, porque às vezes se ficar no exterior e houver muita chuva, vai até baixo, fica aqui armazenada a água e depois tem aqui um dispositivo que a água sai. Sei, ok. Ou seja, se houver água em excesso, Sim, é isso, para e não mesmo ficar... que a argila não absorva a água toda, há sempre maneira da água em excesso sair para não danificar. Porque a água, quer em falta, quer em excesso, Exatamente. prejudica, não é? Portanto, Prejudica. não é só em falta. E esta solução é muito prática, as crianças podem se pendurar à vontade, que não há problema, não há cantos, não há esquinas, fácil de transportar, fácil de montar. Aliás, em qualquer. Mas aqui, Maria João, podemos colocar diversas espécies, por exemplo? 12. Sim. Pode colocar 12 espécies aromáticas, hortícolas. 12? Sim. Ou mais, dependendo da espécie, porque a espécie também tem em termos de cultivo, aliás, tem ali o livro, que é o livro de cultivo aqui da marca da planta, e eles aconselham a plantar e dar uma certa distância entre cada planta. Por isso, entre 12 ou mais é perfeito. Não tem problema. É uma Nenhum. boa solução Nenhum. também. Portanto, não é, de facto, por falta de espaço Não. na horizontal que... Vai deixar de ter jardim. Exatamente. Há, de facto, várias soluções. Muitas opções. A Jaime. Queria dizer o seguinte, Diga. é que nós falamos aqui que estes jardins verticais se aplicam em apartamentos, mas hoje nós vemos também que aquelas pequenas moradias que nós vemos em urbanizações, que têm um pequeno jardim no lado da frente, o resto é tudo pátio, que podemos aproveitar esse pátio para nós termos um jardim vertical a toda a volta, desde que dê espaço para o carro conseguir passar até à garagem de fundo. Quero deixar ficar
O Francisco está-se a rir não sei de quê. Da garagem da vizinha. Logo vi da garagem da vizinha. A garagem da vizinha. Sim. A garagem da vizinha. É. Os nossos agradecimentos à Blue Mall de Guimarães pela disponibilidade Muito que obrigada. teve de Muito terem obrigado. posto aqui. À Blantit de Braga. Não esqueça, tem que tirar também. Pois, À Life in Bag de Famalicão e à Biobrássica por ter sido as plantas para nós pormos aqui. obrigado também. Muito obrigada. Quero lembrar que na próxima semana vou estar aqui a falar sobre agricultura biológica e, entretanto, lembro e convido desde já vocês, os três, para estarem presentes na Expo Trofa de 5 a 13 de julho. Sim. É aquela feira das tasquinhas. Parece muito bem. A ADA Palnor vai lá estar com um pavilhão. Eu vou lá estar presente uma série de dias. Gostava que vocês depois me telefonassem a dizer qual é o dia em que lá vão. Até por ser uma atração. É mais fácil de saber em que tasquinha vamos estar. Está bem, nós combinamos isso, a tasquinha. Estão convidados. Nós vamos ao longo da próxima semana com certeza falar Vai começar este sábado e vai até domingo, deste domingo a 8. É isso, por isso vamos na próxima Exatamente, semana na falar próxima sobre isso, semana. provavelmente já Depois na segunda-feira. nós falamos a Combinado? esse respeito. Nós Maria João, combinamos. muito gosto. Obrigadíssimo. Obrigado também. Tchau, Jaime, um beijinho para todos. até para a Eu semana. quero mandar aqui um abraço para todos os marcianos que costumam ver este programa sempre lá em cima. Ah, é? É, se eu soube Portas Travessas, que é em Marte que se vê este programa, Ah, é? da maneira que eu quero realmente deixar ficar um abraço Isso para se não eles. estiver nada retrógrado. Exatamente. Um abraço e até quinta. Um abraço, senão não conseguem chega, apanhar não a emissão. chega, não chega lá. Senão não conseguem apanhar a emissão.